E aí, gente, dia de Grêmio, dia de Campeonato Brasileiro, vamos para o nosso pré-jogo, então. Tem provável time com duas escalações diferentes. Grêmio vai pegar o Red Bull Bragantino, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, é jogo duro lá em Bragança, às 9 horas da noite, então a gente vai falar muito sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso pré-jogo de Red Bull Bragantino e Grêmio, Grêmio e Red Bull Bragantino, mas antes, se inscreva, deixa o like que é pra fortalecer, beleza? Eu sou o Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com as notícias de Grêmio aqui no YouTube, e o papo agora é Campeonato Brasileiro. Solta aí, intro! E aí, gente, tudo bom? Pré-jogo de Grêmio e Red Bull Bragantino e Grêmio hoje às 9 horas da noite lá em Bragança Paulista. O Grêmio tem jogo duro, jogo difícil contra o quarto colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro. A tabela tá passando aqui, então é jogo muito difícil. Jogo muito difícil para o Grêmio, que vai pegar o Red Bull Bragantino, o quarto colocado, e o Grêmio na zona de rebaixamento com 7 pontos, e é preciso fazer vitória, é preciso ganhar. O Grêmio está pressionado e precisa vencer, só que a gente tem 2 pontos muito legais para falar sobre hoje. Todas as vitórias do Grêmio no comando do Felipão foram fora de casa. As 3 vitórias que o Grêmio tem são fora de casa. Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, a única vitória até então. LDU no primeiro jogo da Sul-Americana. E na Copa do Brasil contra o Vitória agora, que praticamente garantiu o Grêmio nas quartas de finais. Então, esse é um bom retrospecto do Grêmio fora de casa no comando de Felipão, que tem 3 jogos e 3 vitórias. Então, o Grêmio vai para enfrentar o Red Bull Bragantino com a esperança de fazer vitória, sim. Temos mais um bom retrospecto também nesses jogos fora de casa. Fluminense 1-0 sem tomar gol. LDU 1-0 sem tomar gol. Vitória 3-0 sem tomar gol. 5 gols marcados e nenhum gol sofrido. Esse é o retrospecto do Grêmio com o Felipão nas vitórias fora de casa nos 3 jogos. Bom, isso nos leva a crer que o Grêmio pode sim ganhar do Red Bull Bragantino. Por esse retrospecto, pela fase, daí já muda. O Red Bull Bragantino, como já falei no início do nosso pré-jogo, é quarto colocado no Campeonato Brasileiro e é um jogo duríssimo, um jogo muito difícil. Mesmo eles não tendo o seu craque no time, o Claudinho, que está nas Olimpíadas, o Red Bull Bragantino é um time muito bem treinado, muito bem estruturado, com bons jogadores, e está fazendo um ótimo campeonato que dificulta muito a partida. Bom, o provável time do Grêmio para hoje contra o Red Bull Bragantino. Qual é o time do Grêmio para hoje? Existem 2 informações de 2 times que mudam no meio-campo. O resto já está confirmado, mas nas 2 escalações muda o meio-campo. Na primeira escalação, o time é esse: Gabriel Chapecó no gol, Wanderson, Jeromel volta, Juan, Bruno Cortez. Daí o primeiro meio-campo, que tem Fernando Henrique, Darlan e Jean-Pierre, Léo Pereira, Ricardinho e Alisson. Na segunda escalação, não muda nada atrás, não muda nada na frente, muda somente o meio. Então é Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan, Cortez, Lucas Silva, Fernando Henrique e Darlan. Um tripé com 3 volantes, desculpem. Um tripé com 3 volantes: Léo Pereira, Ricardinho e Alisson. Bom, gente, o Grêmio não conta com Rafinha, Diego Souza, Douglas Costa, Walter Kahneman, Diego Churin, Maicon e Thiago Santos. Todos estão fora da partida, nem viajaram, estão em Porto Alegre.
Então o Grêmio vai com o mesmo time, exatamente o mesmo time que disputou o jogo das oitavas contra o Vitória. Lembrando que o Grêmio jogou na Bahia, no Barradão, né? Nem voltou para a Arena, porque foi direto para São Paulo num retiro para ficar um pouco livre da pressão e tudo mais. Então o Grêmio não divulgou nem lista dos relacionados, porque a lista dos relacionados é a mesma do jogo contra o Vitória, não teve mudança nenhuma, porque não viajou nenhum jogador aqui de Porto Alegre lá para São Paulo para compor o elenco. Então é exatamente os mesmos jogadores que ficaram à disposição contra o Vitória, são eles que estarão à disposição hoje. E o provável time do Grêmio gira em torno dessas duas escalações que eu falei, mudando somente o meio-campo. Um meio-campo com Fernando Henrique, Darlan e Jean-Pierre, outro meio-campo com Lucas Silva, Fernando Henrique e Darlan. Destaque para Vitor Bobsin, que está perdendo espaço depois das más atuações. Ele realmente não se firmou e eu acho justo ele estar perdendo esse espaço. Bom, gente, hoje depois do jogo, provavelmente o Grêmio também deve anunciar duas contratações. As duas contratações que já estão fechadas e que ninguém sabe se é goleiro, se é atacante, se é meia, se é volante, se é ponta, se é lateral. Ninguém sabe. Existem alguns rumores, alguns achismos. Por exemplo, eu acho que um deles é Gaston Ramírez. A informação que a gente deu há pouco tempo aqui no canal é que o Grêmio voltou a conversar com o Gaston Ramírez sobre uma possível vinda dele ao clube. Eu acho que o Gaston Ramírez já pode estar acertado, mas algumas outras pessoas que eu falei estão achando que pode ser Bruno Henrique, que está muito quietinho, pode ser Bruno Henrique, pode ser o Pedro Rocha, que a gente sabe que esfriou, porque o Spartak pediu 500 mil euros, 3 milhões de reais, e o Grêmio teria recuado, mas pode ser também. Então tem muitos sis, tem muitos poréns. Só no final do jogo a gente vai saber. Mas de fato a gente tem uma informação que o Grêmio depois do jogo deve anunciar nomes. Não sei se um, não sei se os dois. Deve anunciar, deve ter anúncio de jogadores hoje, e também o Grêmio deve comunicar a venda de Matheus Henrique e Juan, que já estão vendidos para o Sassuolo. O Grêmio também tem uma sondagem de um time da Dinamarca por Rodrigues, e essa informação ainda não está confirmada pelo Grêmio, mas existe a chance de Rodrigues também deixar o clube. Aumenta mais ainda aquela especulação de ontem para hoje de Gemerson no Grêmio, o zagueiro do Mônaco. Se realmente saírem Rodrigues e Juan, o Grêmio vai ter que repor, e um dos nomes pode ser o Gemerson. Bom, gente, pré-jogo, Grêmio e Red Bull Bragantino. Eu, lá na KTO, eu fiz a minha fezinha e coloquei 2-0 Grêmio. Primeiro tempo sem gols e no segundo tempo 2-0. Acho que vai ser gol de Ricardinho e Léo Pereira. O Grêmio vai ganhar e vai começar a ressurgir no Campeonato Brasileiro também. Vamos torcer para que seja assim, não somente porque eu fiz a fezinha lá na KTO, mas também para o Grêmio realmente nos continuar essa fase de reconstrução com o Felipão, que está começando a dar certo. Bom, depois do jogo, como é de costume, a gente vai voltar aqui para fazer a nossa live pós-jogo, para, se Deus quiser, falar de uma vitória e de uma retomada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas lembrando, o Grêmio tem a Chapecoense na Arena no próximo jogo, então se empatar hoje e fazer vitória contra a Chapecoense 4-6, também não é ruim, mas o melhor seria vencer hoje o Red Bull Bragantino, que, repito, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Jogo duro, jogo difícil, a gente vai acompanhar. É às 9 horas da noite, depois a gente volta aqui para falar sobre o jogo, beleza? Se inscrevam, deixem um like, compartilhem um vídeo, que é pra gente conseguir crescer o canal cada vez mais. Batemos a meta dos 10k, quero agradecer a cada um. Agora vamos rumo aos 11k. Se você chegou agora, se você é novo, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, que é muito importante. Abrimos também uma nova aba aqui embaixo, uma aba de aplausos. Se você puder contribuir, vai ajudar muito o nosso trabalho. Não custa quase nada, então, se você tem condições,
contribua com o nosso trabalho para a gente poder continuar trazendo informações aqui para vocês de primeira, informações de qualidade e em primeira mão, beleza? Nos ajude a fortalecer então e senta o dedo no like. Eu sou o Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Até o jogo, valeu, fui!